Se você tem, por exemplo, um sujeito, por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu treinei ombro. Aí eu sou um cara que o meu nutricionista me passou 2,4, 2,5 gramas de carboidrato por dia por quilo corporal por dia nas minhas refeições. Tendo um estímulo para o outro lado, a pergunta é assim, uma pessoa ativa fisicamente, o corpo talvez sinalize, em vez de estocar, sinalize para aquela síntese, só para de fato ficar claro que não existe uma demonização do carboidrato. Isso, não, pra galera... de forma alguma. Então vamos lá. Tem as pessoas que fazem, digamos, a ingestão balanceada de carboidrato e não vão ter ganho de massa adiposa. Tá tudo certo. Para que você tenha ganho de massa adiposa, você tem que obrigatoriamente, segundo o que está mais ou menos consolidado, você tem que ter uma combinação de qualidade e quantidade. E como é que isso fica fácil? É à medida que você vai para o ultraprocessado. Aí dá para começar a entrar na frutose. Fica bem fácil. Se você fala assim, pô, cara, eu vou ganhar massa adiposa comendo maçã e abacaxi, banana. Só se você comer muita, né? Mas aí não vai dar certo, porque você vai ter todos os sistemas de retroalimentação, de extensão gástrica. Você não vai ter o tesão de comer 5 quilos de banana ali por dia, né? Então, enfim, não vai dar muito certo. Então, quando você vai para um esquema em que a frequência ela é grande, você come várias vezes e em cada refeição você entra com um teor energético elevado, você está colocando duas coisas. Quantidade, no final do dia, que é medida em energia, em quilocalorias, e o perfil. Se vem com um teor de lipídios e de carboidratos, no caso açúcares refinados, você vai estar favorecendo um acúmulo. Um acúmulo na forma de tecido adiposo. A gente não acumula músculo se a gente não treinar. A gente não hipertrofia o encéfalo comendo mais carboidrato, nem os rins. Então o que o organismo ele faz? Ele desvia esse substrato energético como uma poupança para o momento futuro em tecido adiposo. E no teu caso, por que você precisa do carboidrato? Porque você precisa de energia rápida. Você não tem que atrapalhar muito a sua flexibilidade metabólica. Você tem que trabalhar no contexto de consumir a glicose no momento ideal e trabalhar com a beta-oxidação mais no contexto do período interdigestivo. E você precisa de um pulsinho de insulina, provavelmente, para você ter esse drive anabólico associado com a carga de aminoácido que você ingeriu ali no whey protein. Perfeito. Né? E a sua demanda energética é altíssima. Então, a princípio, do ponto de vista termodinâmico, você está equilibrado aí. A gente fala frutose, a galera remete à fruta. Isso. O que é o xarope de milho rico em frutose que tem no refrigerante que pode favorecer a inclinação metabólica para o acúmulo de gordura? E o que é a frutose que tem na fruta? Não, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, deixar claro que a frutose presente nas frutas, ela é totalmente bem-vinda, né? Em que contexto, excepcionalmente, pode-se evitar algumas frutas tropicais, como a banana, a mamão, aquelas que os nutricionistas eles trabalham com os cálculos de índice glicêmico ou carga glicêmica, lembrando que você dificilmente come um alimento isolado, então essa carga e índice tem que ser bem ponderado. É para diabéticos. É nesses pacientes que se tem que ter um olhar diferenciado, mas com muito cuidado, porque o benefício da ingestão da fruta sempre será tremendo, porque você está ingerindo fibras, você está ingerindo vitaminas, você está ingerindo os micronutrientes, né? Que eles vêm junto com as frutas, mas não virão com, sei lá, uma barrinha de banana. Vai nessa, vai lá ver quantos meses dura essa barrinha de banana, né? Você vê uma banana, ela dura o quê? Uma semana em casa? Uma barrinha de banana dura, às vezes, um ano. Então aquilo não é alimento, né? A minha esposa até me chamou a atenção, é produto alimentício, não é alimento. Olha só, conceitualmente isso é outra coisa. Produto alimentício, não alimento, né? Se é um produto, quer dizer que ele é fabricado. Então ele não é um alimento propriamente dito, né? Produto alimentício. Mas o xarope com alto teor aí de frutose, que é derivado do milho, basicamente você vai ter aí bastante sacarose. Tá? Então você vai ter 55%, se eu não me engano, de sacarose e 45% de frutose livre. Então, é um baita de um problema. Então,
olha só, eu tomei lá um refrigerante, que ele vem com esse xarope concentrado aí de milho, né? Que é um melaço, literalmente, que os americanos usam muito nas coberturas das panquecas. E lá vem muito também da beterraba, né? Se você vem com uma fração de sacarose, você está colocando aí glicose e frutose. E o restante, os 45%, é frutose livre. Ela já está na forma de monômero. Olha que rolo. Se você pega a sacarose, ela tem o componente glicose e frutose. A glicose estimula a secreção de insulina, certo? Aí a glicose é o quê? A farinha. A insulina é o fermento. Essa glicose, se ela vir de forma excessiva, você não vai ter glicogênio para sintetizar. Você vai fazer o que com ela? Vai acionar a lipogênese de novo. O fígado vai lá e vai trabalhar. Tá fazendo tudo certinho. Tá montando um lipídio e direcionando por uma VLDL até o tecido adiposo. E o tecido adiposo ele não tem limite para crescer. Até tem. A gente pode conversar. Existe uma teoria chamada do limite da expansibilidade da massa adiposa, que justifica porque algumas pessoas abaixo do IMC de 25 ainda assim têm diabetes, né? Mas aí o que acontece, Wesley? Esse excedente ele vai ser estocado por um pouco desse pulso da insulina que vem associado à glicose. Só que a frutose, ela não tem valor, digamos assim, nutricional tão relevante. E ela não serve para oxidação como se serve a glicose. Então a frutose, especificamente, o drive dela é para lipogênese de novo. E aí o que a gente está fazendo? Pegando um açúcar e convertendo na forma de lipídio. E esse lipídio é armazenado no tecido chamado adiposo. Algum problema em comer a maçã, o abacaxi, o mamão? Não. Muito pelo contrário, não retire esses alimentos. Qual que é a grande crítica? Se pegar a Associação Americana de Diabetes, ela acabou de estabelecer, inclusive, de 2 anos para cá, a Associação Canadense de Diabetes, a britânica, é tentar sair um pouco da dieta amidogênica. Sai, né, dos alimentos baseados em amido, como pães, batatas, massas. Não é para tirar, é para diminuir, porque ali você tem muita glicose. Sair das bebidas adoçadas, inclusive os sucos industrializados, que já estão presentes onde? Escolas. Nas mamadeiras, cara, dos bebês. Caramba. Né, que é aí que eu me perdi um pouquinho. Quer dizer, se você pegar desde o período intrauterino até o pós-natal, você tem tanta coisa para ser discutida aqui. Por exemplo, custo, falta de instrução mesmo, no sentido literal. A pessoa não sabe que ao dar um refrigerante na mamadeira, ela está dando açúcar para a criança e essa criança ela está convertendo essa energia em gordura. Pô, e num período tão plástico, né? Não sei se no pâncreas. Só que olha só, para muita gente isso é alimento, mas não sabe, cara. Então, assim, a introdução é precoce. Mas por quê? Porque não tem instrução e porque também é mais barato. Uhum. Você comprar o leite, o custo de 1 litro de leite e de 1 litro de... Não vou nem citar a marca aqui, mas de qualquer refrigerante industrializado, não dá para comparar. Uhum. Né? Até tem um documentário feito por brasileiros chamado Muito Além do Peso, feito por gaúchos, aí, se não me engano, da URGS. Eles mostram que essa é a realidade, você não precisa ir lá no documentário para ver, você pode ver na rua. Cara, a galera atacando suco industrializado. Tem que ter associação à referência. É quase um estímulo condicionado de Pavlov, né? Você tem que comer e tomar alguma coisa. Meu, quem disse que você tem que fazer isso? Pô, toma água. Aí o que tem? É o suco industrializado. Você acha que o suco industrializado é suco? Dá uma olhada no rótulo. Aprendi também essa com a minha esposa recentemente. É reconstituição. Suco reconstituído. Suco reconstituído não é a fruta. Você tem ali saborizante, você tem açúcar de todas as formas. Para quem não sabe, aí é só olhar o rótulo, a sequência dos ingredientes. É a sequência do que está mais prevalente. Se o primeiro ingrediente é açúcar, é o que tem mais ali. Se o segundo é açúcar invertido, se o terceiro é dextrose, é tudo açúcar dito de outras formas. Uhum. E lá no finalzinho vai estar assim, 5% da fruta. Laranja. Então, assim, é triste, cara. Porque... E professor, a parte a parte das bebidas, ela é, digamos, complicada porque você tem um consumo alto porque é pouco denso, né? Então a pessoa em casa ela consegue tomar muito refrigerante porque não vai saciar,
Né? Não vai saciar. Distensão gástrica, não tem... Tem a palatabilidade. Então, entre tomar isso aqui, ó, e tomar, para quem tá, digamos assim, com aquele nível de hedônico, de tomar e sentir aquele prazer, não dá para comparar, entende? Você não precisa ter sede para sentir prazer tomando uma bebida adoçada. A água você toma quando você normalmente tem sede, é uma resposta fisiológica, né? E muitas pessoas já substituíram, se não toda a água, mas parte da hidratação por refrigerantes. Eu conheço algumas. E eu posso me colocar aqui publicamente. Eu já tive a minha etapa que eu acordava de madrugada para tomar refrigerante. Até começar a estudar mais, inclusive no laboratório, e ver o estrago que isso faz em pouco tempo, né? Vai ter gente que vai dizer que não dá nada, porque de fato existem pessoas que são mais resilientes. E às vezes está num contexto metabólico que permite tomar um pouco de refrigerante, digamos, a pessoa treina muito, a pessoa faz isso, de novo, não é demonizar, não tem nenhum problema. Agora, o que provavelmente você pega a média das pessoas, vai dar problema, né, na média. Olha, assim, vou ser trucidado aqui já por donos de cantina, restaurantes, né? Recentemente, Floripa está de parabéns, eu não sei se foi municipal ou estadual, saiu uma lei de que não pode mais oferecer doces e refrigerantes em cantinas escolares para crianças, né? Por quê? Porque a criança, cara, ela não vai pedir uma garrafa d'água, né? Ela vai pedir um refri, um suco, e se tiver um cupcake com M&M e cobertura de doce de leite, ela não vai olhar para um bolinho de banana integral, certo? Você manja muito mais do que eu nesse aspecto, que aí vem o componente hedônico muito pesado, né? O problema é que isso já faz parte da nossa cultura. Então, da criança aos adultos. E quem são os exemplos? Os pais, né? Então, o que a gente vê? Pô, eu tenho uma filha de 7 anos. É raríssimo. É muito, até assim, às vezes constrangedor a gente ter que controlar ela, porque é como se ela fosse uma estranha no ninho. Porque a gente tenta dizer que o consumo tem que ser parcimonioso. Só que se você vai em qualquer restaurante, aqui, né, no meu entorno aqui na UFES, cara, é difícil ver uma mesa que não tenha uma pureza, uma Coca, uma Sprite, o que seja, né? Porque é quase uma resposta condicionada. Começa porque a pessoa te oferece junto com o prato. Que bebida você vai querer? Aí tem muita gente que às vezes envergonhada ou sem pensar, não, eu quero... E tá achando que pegando aquelas mini garrafinhas está ajudando muito. Não, por quê? Porque no longo prazo, que é uma maratona, meu caro, é uma corrida de longo prazo. Você não vai ganhar adiposidade em um mês. Por isso que quem tem consciência pode tomar quando quiser. O problema é quando você está substituindo a água por isso.